Em novembro de 2008, um homem sentado numa sala em Washington digitou alguns números numa tela. Não assinou cheques, não movimentou ouro, não pediu aprovação ao Congresso. Em menos de 48 horas, 600 bilhões de dólares existiram onde antes não havia nada. Nos 12 meses seguintes, o mercado de ações americano subiu 60%. Os bancos que haviam colapsado voltaram a registrar lucros recordes. Os executivos voltaram a receber bônus. Mas o salário médio americano, corrigido pela inflação, ficou estagnado por mais de uma década. A pergunta que os livros de economia raramente formulam com clareza: quando um banco central cria trilhões do nada, quem exatamente recebe esse dinheiro primeiro? E o que acontece com quem recebe por último? Entre 2008 e 2022, os principais bancos centrais do mundo criaram mais de 25 trilhões de dólares em ativos comprados com moeda eletrônica, um número maior do que o PIB combinado dos Estados Unidos e da China em 2010. O experimento foi chamado de Quantitative Easing, flexibilização quantitativa, um nome técnico para algo sem precedente histórico nessa escala. Existe um paradoxo no centro do sistema financeiro moderno que raramente é enunciado de forma direta. Quando um governo precisa de dinheiro, ele pede emprestado. Quando um banco central precisa de dinheiro, ele cria. A diferença não é semântica, é estrutural. Entre 2008 e 2021, o Federal Reserve americano expandiu seu balanço de 900 bilhões para mais de 8,9 trilhões de dólares. O Banco Central Europeu chegou a 8,8 trilhões de euros. O Banco do Japão ultrapassou 700 trilhões de ienes, um valor maior do que o próprio PIB japonês. No mesmo período, o índice Dow Jones saltou de 6.500 pontos para mais de 36.000. Os preços de imóveis nas principais metrópoles do mundo subiram entre 80% e 300%. O patrimônio dos bilionários globais cresceu 54% apenas entre março e dezembro de 2020, os meses mais agudos da pandemia. A pergunta que os dados levantam, sem respondê-la por completo: como é possível que a maior criação de dinheiro da história tenha produzido simultaneamente crescimento econômico modesto para a maioria e enriquecimento acelerado para poucos? A cronologia sugere que a resposta está em quem recebe o dinheiro criado e em que ordem. Para entender o que é preciso voltar a 15 de setembro de 2008. O Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência com 639 bilhões de dólares em ativos. Nunca na história corporativa americana uma instituição desse porte havia colapsado tão rapidamente. Em menos de 72 horas, o mercado interbancário global congelou. Bancos pararam de se emprestar entre si. O crédito de curto prazo, que sustentava a operação cotidiana de empresas em todos os setores, desapareceu. Ben Bernanke, então presidente do Federal Reserve, havia passado décadas estudando a Grande Depressão de 1929. Sua tese central era precisa. O erro fatal daquele período não foi a quebra das bolsas, foi a contração da oferta de moeda que se seguiu, levando bancos saudáveis ao colapso em reação dominó. Em 2008, porém, a taxa de juros americana já estava próxima de zero. A ferramenta tradicional da política monetária, reduzir o custo do crédito, havia se esgotado. Foi então que Bernanke recorreu a um instrumento até então discutido apenas em papers acadêmicos. O Banco Central compraria ativos financeiros diretamente do mercado, injetando liquidez sem depender do sistema de juros convencional. Em novembro de 2008, o Fed anunciou o que é 1. Em 2010, o que é 2. Em 2012, o que é 3. Em 2020, durante a pandemia, o que é 4, a maior e mais rápida rodada da história, com 120 bilhões de dólares por mês em compras. Na superfície, o mecanismo é tecnicamente simples. O Banco Central cria reservas eletrônicas, dinheiro que existe apenas como registro digital, e utiliza essas reservas para comprar títulos públicos e ativos financeiros de bancos e fundos de investimento. Os bancos recebem liquidez. A teoria diz que emprestariam mais. As empresas investiriam, o desemprego cairia, a economia cresceria. A prática, contudo, foi mais complexa. Traumatizados pela crise de 2008, os bancos preferiram depositar grande parte das reservas recebidas de volta no próprio Federal Reserve, recebendo juros sobre elas. O dinheiro criado ficou preso num circuito fechado entre o Banco Central e o sistema bancário. O efeito real foi outro.
Com os juros próximos de zero, investidores foram forçados a buscar retorno em ativos mais arriscados, ações, imóveis, títulos de alto rendimento, mercados emergentes, o que inflou o valor desses ativos de forma sistemática. Esse processo foi descrito pelos economistas como efeito riqueza, a ideia de que quando os ativos sobem de valor, seus proprietários se sentem mais ricos e consomem mais, estimulando a economia. Mas o efeito riqueza é, por definição, assimétrico. Apenas quem já detém ativos se beneficia quando os ativos sobem. Em 2008, o 1% mais rico dos americanos detinha cerca de 38% de todas as ações listadas em bolsa. Em 2021, após mais de uma década de QE, essa concentração havia aumentado. O mecanismo que deveria salvar a economia funcionou, mas salvou com precisão diferente para cada andar da pirâmide. O QE americano não ficou contido nas fronteiras dos Estados Unidos. Com os juros próximos de zero no mundo desenvolvido, o capital global buscou rendimento nos mercados emergentes entre 2010 e 2013. Brasil, México, Turquia, Indonésia e Índia receberam fluxos massivos de capital estrangeiro. As moedas locais se valorizaram, as bolsas subiram. Em maio de 2013, o então presidente do Fed, Ben Bernanke, sinalizou que as compras poderiam ser reduzidas. O evento ficou conhecido como Taper Tantrum, um ataque de pânico global. Em semanas, o real perdeu mais de 15%. A lira turca desabou. Bolsas de mercados emergentes registraram perdas que apagaram anos de ganhos. Uma única declaração, feita numa sala em Washington, alterou o custo do crédito em Lagos, Buenos Aires e Jacarta. O sistema financeiro global é um organismo único. Tudo está conectado. Sempre esteve. O que criou beneficiários estruturais que raramente aparecem no centro do debate público. Grandes fundos de gestão de ativos, BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, venderam títulos ao Banco Central em volumes históricos. Em 2020, a BlackRock foi contratada pelo próprio Federal Reserve para auxiliar na execução técnica do QE4. A mesma instituição que operava como vendedora de ativos passou a atuar como agente do programa. Essa arquitetura não surgiu por acidente. Os bancos centrais, ao decidirem intervir em trilhões, não podem negociar com milhões de agentes individuais. Precisam de poucos intermediários capazes de absorver volumes colossais em questão de horas. O sistema se autorreforça por lógica própria. Quanto maior o fundo, mais central ele se torna nos momentos de crise. E quanto mais central, maior sua influência indireta sobre preços, fluxos de capital e decisões de política monetária, sem jamais passar por voto, debate público ou eleição. Não se trata de controle oculto, trata-se de arquitetura. O sistema foi construído para funcionar assim, e funciona. Quando os bancos centrais reverteram o curso, elevando os juros para conter a inflação que emergiu em 2022, os efeitos não foram distribuídos de forma uniforme. O Sri Lanka entrou em colapso em 2022. Sem reservas em moeda estrangeira, o país ficou sem combustível para hospitais, sem medicamentos essenciais, sem capacidade de importar alimentos básicos. A inflação ultrapassou 70%. O primeiro-ministro renunciou após a população invadir o Palácio Presidencial. No Brasil, o impacto foi mais silencioso, mas estruturalmente profundo. Entre 2020 e 2022, o governo federal emitiu mais de 1,5 trilhão de reais em dívida, num ambiente de juros globais historicamente baixos. Quando o ciclo se reverteu e a Selic voltou a subir, o custo dessa dívida explodiu. Em 2024, o Brasil destinou mais de 850 bilhões de reais apenas ao pagamento de juros da dívida pública, aproximadamente 7% do PIB. Cada ponto percentual adicional da Selic representou cerca de 30 bilhões de reais a mais por ano no orçamento, recursos que não foram para a saúde, infraestrutura ou educação. A decisão tomada em Washington em 2008 ecoou nas contas públicas brasileiras por mais de 15 anos. Em 2024, o Federal Reserve iniciou um novo ciclo de cortes. 3 reduções entre setembro e dezembro levaram a taxa dos fundos federais de 5,25% para 4,5%. Em 2025, o ciclo continuou. Com sinais de desaceleração no mercado de trabalho americano, o Fed retomou os cortes nos 3 últimos encontros do ano, encerrando dezembro com a taxa entre 3,5% e 3,75%. A decisão não foi unânime. 3 membros do comitê votaram em sentidos opostos. Um queria cortar mais, 2 preferiam não cortar.
O dot plot do Fed projetou apenas mais uma redução em 2026 e outra em 2027, sinalizando que o ciclo de afrouxamento se aproxima de um novo patamar de estabilidade ou de uma nova inflexão. Havia uma novidade relevante, pouco discutida nos noticiários. Em outubro de 2025, o Fed encerrou o Quantitative Tightening, a redução ativa de seu balanço, e anunciou o reinício de compras de títulos do Tesouro, começando com 40 bilhões de dólares em letras de curto prazo. O processo que tecnicamente define o QE havia sido parcialmente reativado, ainda que sob outra nomenclatura e em escala menor. Powell foi direto na coletiva de imprensa. Estamos bem posicionados para esperar e ver como a economia evolui. A linguagem de cautela, historicamente, precede dois tipos de movimento: o ajuste intermediário e o próximo ciclo de expansão. No Banco Central Europeu, o cenário seguia a trajetória própria. Após uma sequência de cortes iniciada em junho de 2024, o BCE pausou o ciclo e manteve sua taxa de depósitos em 2% por 5 reuniões consecutivas. A inflação havia retornado próxima à meta. A aparente estabilidade, porém, foi perturbada por um novo fator geopolítico. O conflito no Oriente Médio reintroduziu pressões sobre os preços de energia, forçando o BCE a revisar suas projeções de inflação para cima, com a zona do euro podendo registrar 2,6% em 2026. Christine Lagarde foi direta: faremos tudo o que for necessário para manter a inflação sob controle. A frase ecoa a outra, a de Draghi, em 2012, e aquela também antecedeu uma expansão monetária histórica. Os dados sugerem uma arquitetura familiar: juros em queda, balanços dos bancos centrais voltando a crescer, pressões inflacionárias retornando por canais geopolíticos, não pelos mesmos que foram controlados, mas por novos. A história monetária registra um padrão: cada ciclo de aperto é seguido de um ciclo de afrouxamento. Cada afrouxamento alimenta o próximo desequilíbrio, e o próximo desequilíbrio exige uma intervenção maior do que a anterior. A pergunta que ninguém no mercado responde com clareza permanece aberta. O que está em curso agora? É um ajuste técnico de curto prazo ou o início silencioso do próximo ciclo de expansão monetária sem precedente? A história não responde antes de acontecer, mas os padrões têm memória. Os dados sugerem uma conclusão que a narrativa oficial raramente formula com clareza. O QE salvou o sistema financeiro no curto prazo. Isso está documentado. Mas o mecanismo pelo qual operou transferiu o custo desse salvamento para o futuro e distribuiu os ganhos de forma estruturalmente concentrada. A inflação dos ativos financeiros precedeu em mais de uma década a inflação dos bens de consumo. Entre 2009 e 2021, quem possuía ações, imóveis e títulos viu sua riqueza multiplicar. Em 2022, quando a inflação chegou aos supermercados, ela chegou para todos, mas o colchão de proteção era radicalmente diferente dependendo do ponto de partida. A cronologia revela uma lógica interna ao sistema, não uma lista de intenções individuais. O sistema monetário moderno opera sobre uma promessa implícita, que o dinheiro criado manterá valor suficiente para continuar funcionando como meio de troca. O QE revelou os limites dessa promessa sem quebrá-la, pelo menos não ainda. Criar dinheiro eletrônico é tecnicamente simples. Fazer esse dinheiro circular de forma equilibrada entre todos os agentes econômicos é estruturalmente complexo. Quando o dinheiro permaneceu nos balanços financeiros, a estabilidade pareceu sólida. Quando precisou circular de verdade, durante a pandemia, durante os choques de oferta de 2021 e 2022, a inflação deixou de ser estatística e se tornou experiência cotidiana em famílias de renda fixa no mundo inteiro. Estabilidade artificial não é equilíbrio, é adiamento. Pesquisas documentaram o que economistas chamaram de efeito Mateus do QE. Quem já tinha, recebeu mais. O coeficiente de Gini americano, a medida padrão de desigualdade de renda, subiu de 0,469 em 2009 para 0,489 em 2022. A participação do 1% mais rico na riqueza total dos Estados Unidos cresceu de 25% para 32% no mesmo período. Padrões estatisticamente semelhantes foram documentados na zona do euro e no Japão. Em cada grande ciclo de expansão monetária dos últimos 100 anos, os dados apontam na mesma direção.
A capacidade de absorver ativos no momento da criação monetária determina em larga medida quem acumula e quem paga o custo posterior. Isso não é ideologia, é estrutura. E a estrutura tem consequências que se acumulam silenciosamente entre uma crise e a seguinte. Sistemas monetários não colapsam quando o dinheiro acaba, colapsam quando a confiança deixa de fazer sentido. Cada geração acredita que seu sistema é definitivo. Roma acreditou, Bretton Woods acreditou. O que operou como se a expansão infinita do balanço dos bancos centrais fosse uma ferramenta permanente, sem custo real. A pergunta que os dados não respondem e que a história deixa propositalmente em aberto é esta. Estamos no meio de um ciclo de ajuste, como tantos que vieram antes, ou assistindo ao encerramento silencioso de uma era que acreditávamos permanente? A história não responde, mas os números têm memória. Se isso te deu uma nova perspectiva sobre como o dinheiro realmente funciona, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar.